Pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou a professora Poli. Se você já está gostando dos meus vídeos, se você já viu alguns dos meus outros vídeos, está gostando do meu canal, não se esqueça de se inscrever e deixar seu like aqui para me ajudar, tá bom? Gente, o vídeo de hoje é um vídeo rápido, um vídeo simples e vamos direto ao ponto sobre algumas técnicas básicas de redação, algumas técnicas para você escrever texto, para você desenvolver um pouquinho mais a habilidade da escrita, tá? Então, vale lembrar assim, cada processo seletivo, cada concurso que você for realizar, vai ser pedido, vai ter um edital aí que vai ter algumas especificidades e é muito importante que você esteja atento, certo? Então aqui é um panorama geral aí para melhorar um pouquinho a escrita, o exercício, algumas dicas. Combinado? Então vamos lá. Gente, primeira coisa, o que é muito cobrado em redações, quando a redação é um critério de avaliação, é a coerência e coesão. Mas, Polly, o que é coerência e o que é coesão? Olha, a coerência é quando diz respeito ao mesmo assunto que você está falando. Isso é coerência. Então, coesão é quando você está falando do mesmo nicho de modo geral. Vamos dar um exemplo simples? Então, dentro de uma empresa, se você está falando da empresa como um todo, setores da empresa, estrutura física, todos os colaboradores, você está tendo coesão sobre o assunto da empresa. Se você está falando somente sobre um departamento, estou falando somente da recepção da empresa, as pessoas que trabalham na recepção, o trabalho que é desenvolvido na recepção, isso é coerência, porque nós vamos supor que nós afunilamos o assunto, a gente fez um recorte aí. Então, falamos da empresa como coesão e coerência quando a gente filtra, quando a gente afunila aí esse assunto, certo? Então, isso é muito cobrado nas redações, o quesito coerência e coesão. Então, nada mais é do que assim, tudo tem que ter a ver com aquele assunto que foi pedido ali para você no edital, tá? É muito importante também, gente, tô olhando aqui porque como sempre eu tenho a colinha, né? Para eu não esquecer dos pontos mais importantes que eu elenquei para falar para vocês. É muito importante também se atentar aos gêneros textuais. Então, por exemplo, cada redação, cada processo seletivo pode pedir gêneros textuais diferentes. Então, nada mais é, Poli, mas como eu vou saber? Vai estar escrito, então realizar uma boa leitura com calma do enunciado daquela redação, daquela proposta, vai te ajudar muito, tá? Então, muita calma aí na hora de resolver a sua redação. Muito importante falar. Geralmente, as redações elas são estruturadas em 3 parágrafos: introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Então, geralmente, isso é uma base de 3 parágrafos para as redações. Lembrando que nós estamos falando de uma forma geral, ok? Então, cada texto, cada redação que você vai escrever, geralmente são os 3 parágrafos. Esses parágrafos podem ter geralmente de 5 a 10 linhas cada um. Então, as redações geralmente ficam pareando entre 15 a 30 linhas, divididas nesses 3 parágrafos. Então, essa é uma estrutura básica para você realizar aí a sua redação, tá bom? Para que não fique assim, introdução, 2 linhas, desenvolvimento, 12 linhas, conclusão, mais uma linha. Então, tem que ter aí essa harmonia no quesito, né, visual aí da sua redação, da sua escrita também como requisito de aprovação de redações, tá? E não só como redação que você vai fazer para algum concurso, mas também se você precisa fazer uma produção acadêmica aí no seu curso, né, você que é estudante universitário também, tá? Muito cuidado, eu coloquei aqui, para ter muito cuidado com exemplos. Então, quando a gente está fazendo uma redação, principalmente se é solicitado para um concurso, para um teste seletivo, para alguma coisa assim, a gente não pode colocar achismo, né? Então, assim, olha, acho que não sei o quê, uma vez alguém me falou. Então, essas coisas não coloque de jeito nenhum na sua redação, tá bom? Então, a redação é uma coisa assim que tem que ter um embasamento,
que há conhecimento de teóricos que já falaram e coisas que já foram comprovadas. Então, nada de colocar exemplos comuns, exemplos que nós achamos aí do dia a dia, tá? Bom, uma outra coisa que eu coloquei aqui, que é bem importante, é praticar, né? Praticar o quê? A leitura e a escrita. Então, se você não sabe por onde começar e quer começar a praticar, pega um tema que você gosta, pode ser qualquer um, tá, gente? Tem que ser um tema, qualquer um que você goste aí, fala, nossa, que legal, eu paro para ler isso. Você pega, seleciona um artigo, um pedacinho de um livro, um trecho e faz um resumo como se fosse já uma redação, nessa mesma estrutura dos 3 parágrafos. Então você lê um pedaço aí sobre história da educação. Então eu vou falar num texto de 15 linhas ou de 30 linhas sobre a história da educação, por exemplo, tá? Então isso é uma dica também. Comece a ler e fazer esse tipo de anotações, esse tipo de resumo, vamos dizer assim, no formato da redação, para que você comece aí a calibrar a sua escrita, tá? O que é importante, eu coloquei aqui, que são alguns pontos que você tem que ter bastante cuidado para não zerar redação, principalmente, né, quando você vai participar de processos seletivos e de concurso. Eles avaliam o domínio da escrita. Então, claro, gente, ninguém é perfeito e erros todo mundo tem. Mas é muito importante que aqueles erros grosseiros do português não ocorram na escrita, né? Não ocorram aí na sua redação, tá bom? Como que nós melhoramos isso? Por meio de leitura, por meio da fala, por meio da escrita, né? Por meio de conversar com outras pessoas. Então, cada vez que nós fazemos esses tipos de exercício, nós vamos aí aquecendo e trabalhando essas habilidades. Temos também, eles fazem também, geralmente, as bancas avaliadoras, se você compreende o tema. Então, assim, por meio da sua escrita, vai ver se você está ali enrolando só para fazer quantidade de linhas ou se você realmente entende do que você está falando. Então, isso é muito importante, é muito nas avaliações aí de redação, tá? E a estrutura que eu falei, né, geralmente aí dos 3 parágrafos, é bem importante que você não coloque 10, 15 parágrafos, 2 parágrafos, então geralmente 3 a 4 no máximo, conforme aí a descrição, né, a quantidade de linhas que for pré-estabelecido, então vai depender muito aí da prova que você vai fazer, do edital, né? Mas geralmente é isso. E também vai ser analisado se você tem o mesmo raciocínio, né? Se você segue a coerência e a coesão que nós falamos lá no comecinho. Então, se você não foge do tema, se você sempre tá ali falando sobre o mesmo tema, né? Porque às vezes tem lá um tema, vamos falar sobre a pandemia. E aí você começa a colocar outros assuntos que não estejam relacionados com a pandemia, então isso já pode ser um motivo de desclassificação ou de descontar nota aí da sua redação, tá? Temos também aqui o que eu coloquei, para não fugir do tema, os erros de português, retomando, né? Uma coisa legal também, pontuação. É muito importante a pontuação. Nós não vamos falar disso aqui nesse vídeo, mas prestar bem atenção na pontuação. Então, quando você tiver com alguma dúvida sobre onde vai a vírgula, uma dica básica é você fazer a leitura respeitando a respiração. Então, você escreve uma linha e você fez aquela pausa natural na leitura, ali vai uma vírgula, porque é onde tem a pausa do leitor, tá? Então, essa é uma dica para emprego da vírgula. Bom, gente, então é basicamente isso que eu tinha para passar para vocês como dicas rápidas e básicas para você que quer começar a escrever um pouco melhor. Não esqueça, a redação, não fugir do tema, os 3 parágrafos, lembrando que cada parágrafo vai ter entre 5 a 10 linhas, mas isso pode depender do edital que você vai participar, que você vai realizar o processo seletivo ou concurso, tá? E não fugir do tema, empregando a coesão e a coerência. Lembra do exemplo que eu falei lá no comecinho da empresa? Então, vamos supor, se o tema da redação é a empresa A. Então, se você vai fazer um tema sobre a empresa A, você precisa fazer como que vai ser uma redação coerente. Você vai fazer sobre um departamento daquela empresa.
Como que vai ser uma redação com coesão? Se você vai falar um pouco de todos os departamentos daquela empresa. Então, teve coesão e coerência, que nada mais é do que fugir do tema, mas você entender que o tema pode ser abordado de forma macro, com coesão, e de forma coerente, com uma coisa mais restrita a um departamento dessa empresa, no exemplo que eu estou usando, né? Vamos dar outro exemplo aqui? Se o tema da redação for pandemia, então tem lá, fala sobre a pandemia. A pandemia no mundo, por exemplo, você falar de modo geral, é uma coesão sobre a pandemia. Falar sobre a pandemia no Brasil, no seu estado, reflexos na sua cidade, é coerente com aquilo, entendeu? Então você vai dar um recorte, você vai afunilar aquele tema, certo? Gente, esse foi mais um vídeo bem rápido, mas para que você comece aí a escrever, para que você comece a treinar, para que você comece a estudar um pouquinho mais sobre isso também. Afinal, qualquer área do conhecimento, sendo professor ou não, você vai precisar de habilidades escritas, não é mesmo? Para qualquer área profissional, em algum momento você vai precisar sempre aí fazer uma escrita, vai prestar um concurso, então eu espero que o vídeo tenha te ajudado. Se você gostou, não esquece de deixar o like para me ajudar, e se você não é inscrito, se inscreva também para acompanhar os meus próximos vídeos. Um beijo e até o próximo!